Olá, boa noite. Com inflação e economia parada, comércio aposta em liquidações para aquecer as vendas. Gaúchos começam o ano com aumento de impostos e preços mais altos. Mesmo com o índice de acidentes abaixo da média, 13 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas no feriadão de Réveillon. Autodidata, artista plástico de 78 anos, transforma em escultura as lembranças de infância em Cachoeira do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em 2016 começa com preços tentadores no comércio de Porto Alegre. Os lojistas apostam nas liquidações com desconto de até 40% para estimular as vendas. Segundo o levantamento do Sindilojas, muitos estabelecimentos começaram as promoções logo após o Natal. Começo de ano e já é preciso acertar IPTU, IPVA e outras contas. Mas de início, 2016 tem um refresco para quem pretende fazer umas comprinhas. A temporada de ofertas pós-Natal já começou com descontos animadores. Carolina escolheu diversas peças para provar. Agora para o verão tem bastante regatinha, bastante vestido. Essa época a gente sempre aproveita, né? As compras de Cleonice renderam mais do que ela imaginava. E realmente conferi e o preço está pela metade. Tá valendo a pena, dá para levar mais de um ano? Tá valendo a pena, tô levando. Vim para comprar uma, tô levando 5. As liquidações são uma estratégia tradicional para evitar a retenção de estoque. Depois de um Natal em que as vendas caíram 10% para a maioria dos lojistas de Porto Alegre, as ofertas devem aquecer o comércio. O momento é propício para o consumidor procurar as lojas. Por quê? Porque o lojista fez seu estoque de Natal, esperava uma venda que em alguns casos, como eletrônicos, não aconteceu. Eles não podem ficar com esse estoque, então tem que se desfazer com promoções. De acordo com o Sindilojas, 30% dos estabelecimentos estão com os estoques 17% maiores que no mesmo período do ano passado. Entre essas lojas estão as de vestuário, que devem oferecer os maiores descontos. Nessa aqui, por exemplo, as peças de verão podem sair pela metade do preço. Está sendo muito bom para nós, a gente está conseguindo vender a mercadoria que está ali. E 31, que foi uma venda muito boa para nós, porque o pessoal aproveitou a liquidação para levar para a praia, para as viagens, para usar o Réveillon o branco, que estava em liquidação. Então foi muito bom para nós. Quem não puder aproveitar as promoções agora, tem mais uma oportunidade em fevereiro, quando começa o Liquida Porto Alegre. Para evitar o prejuízo e a queda nas vendas, o jeito é se adaptar. Além das promoções e liquidações, tem quem aposte em outras estratégias para não perder mercado nas épocas de menor movimento. Os especialistas apontam que o planejamento é sempre a melhor saída. As vendas de alguns produtos podem variar de acordo com as datas comemorativas, condições climáticas ou com a mudança de moda. A sócia proprietária da loja investiu em novas mercadorias. Ela aposta principalmente em produtos clássicos e mais tradicionais, que nunca saem de moda. Janeiro e fevereiro são os meses de queda nas vendas. Nesse período, as mercadorias ficam com preço especial. A gente faz algumas promoções, né, bem específicas, assim, tipo a gente faz a Semana da Almofada, que tem um desconto diferenciado naquelas almofadas, mas liquidação a gente não faz. O consultor explica que é comum várias empresas registrarem queda no faturamento em alguns momentos do ano. Não existe empresa que tenha durante os 12 meses do ano faturamento cheio, ou seja, tem períodos que o faturamento vai cair. O que ocorre muito é que a própria empresa, o próprio empresário, ele acaba caindo na mesmice. Isso aqui sempre nesse período cai. E o que ele faz? Ele acaba parando e pensando uma maneira de se retrair. E ele não se fraga que, a partir do momento que ele cai nisso aí, o tempo que ele perde para pensar em se retrair, para enfrentar essa sazonalidade, é o mesmo tempo que ele perde para pensar, planejar uma maneira de sair da sazonalidade. Edson enfrenta o mesmo problema.
A queda mais significativa registrada durante os 22 anos de trabalho com a academia é sempre nos meses de janeiro e fevereiro. Sempre durante o verão, as pessoas tendem a ir para a praia, sair um pouco da cidade, né? A gente procura criar um ambiente mais agradável, né? Então, ser uma sala climatizada, fazer treinos mais rápidos, né? Tipo circuit training, que é 45 minutos. O consultor alerta sobre o momento certo de fazer uma campanha para evitar a retração de clientes. Exatamente naquele momento em que a venda vai começar a cair. Por exemplo, assim, se eu tenho programado e estou sabendo que em fevereiro minha venda começa a cair, eu já tenho que começar a trabalhar ela lá no final de dezembro, depois das festas ou o que for, entrar o janeiro batendo para que o fevereiro aconteça. Eu não posso pensar que se minha venda vai cair em fevereiro eu vou começar a campanha. Ela não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque o cliente tem que assimilar, tem que fazer isso. Então, ele tem que entrar no mínimo com uns 2 meses, digamos assim, em média, 1 mês e meio, 2 meses, de antecedência e fazer o estudo do que ele realmente precisa para isso, né? Aí eu consigo mudar a situação. Em 2015, a Receita Estadual recuperou mais de R$1,5 bilhão em impostos devidos. É o melhor resultado em 4 anos. Ações de fiscalização e o Refaz, programa de refinanciamento de dívidas, contribuíram para o resultado. Mesmo com a recuperação do dinheiro, a dívida ativa do Estado é estimada em R$7 bilhões. E já entraram em vigor as novas alíquotas do ICMS no estado. O governo conta com um aumento na arrecadação para combater a crise financeira. E se boa parte dos produtos básicos do nosso dia a dia estão ficando mais caros, os consumidores já começam a reforçar o controle de gastos. 1 litro de gasolina, R$ 3,90. Há exatamente um ano, era R$1 a menos. Nem o gerente comemora. As vendas devem cair 10%. Horrível para nós. Não tem como o pessoal que ganha um salário pequeno botar gasolina praticamente a $1, né? Enquanto que fora do país a gasolina é muito mais barata em outros lugares, porque o barril de petróleo está lá embaixo. O contador não teve coragem de calcular quanto vai gastar a mais com o aumento. Eu, como uso o carro todo dia para trabalhar, né, vai fazer bastante diferença. A alíquota básica do ICMS passou de 17% para 18%. O imposto cobrado sobre a gasolina e o álcool, energia elétrica e telefonia fixa e móvel subiu de 25% para 30%. Sobre a cerveja, cigarros e cosméticos, de 25% para 27%. O ICMS sobre refrigerantes passou de 18% para 20% e da TV por assinatura, de 12% para 14%. Mesmo não afetando óleo diesel e gás de cozinha, este economista afirma que o aumento deve atingir a mesa do trabalhador, porque o transporte dos alimentos é feito com a gasolina. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre se alimenta da Ceasa, a Ceasa tem esse transporte e isso vai ter repercussão no preço. Porto Alegre, que era uma das cidades da maior cesta, provavelmente vai continuar no ano de 2016, porque efetivamente isso aí repercute no preço da cesta da alimentação básica. Com o aumento nas alíquotas, o Estado deve arrecadar R$1,9 bilhão a mais este ano. Já as prefeituras, 760 milhões. Como todo o imposto, o ICMS pode ser usado para investimentos e para o pagamento de pessoal. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda não garante o fim do parcelamento dos salários dos servidores. A determinação do governador é buscar manter o salário em dia. Agora, não dá para dar uma garantia, até porque a própria crise do país ela ainda não está demonstrando uma reversão, né? Nós continuamos com uma dificuldade econômica muito grande. O nosso principal imposto, que é o ICMS, ele não vem tendo o comportamento que nós gostaríamos, até em função dessa crise. Enfim, não tem como garantir o salário em dia, apesar de todo o esforço que o governo do estado fará para tanto. Cerca de R$210 milhões vindos do aumento devem ir para um fundo de combate às desigualdades sociais. Segundo a Secretaria da Fazenda, em 2015, a arrecadação de ICMS cresceu 5% em relação a 2014.
Ao consumidor, resta economizar. Não é para se assustar, mas é importante o monitoramento. Verificar o que foi gasto nesses itens no mês passado, em dezembro. Verificar que agora, em janeiro, esses mesmos itens, mantendo o mesmo consumo, vão sofrer um acréscimo. E daí é necessário o ajuste, fazendo uma redução do consumo. A partir de amanhã, vai ficar mais caro andar de táxi na capital. O preço da corrida vai subir 7,82%. O reajuste foi definido pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos e é motivado pela alta dos combustíveis nos últimos meses. As tabelas com os novos valores vão ser entregues aos taxistas a partir das 0 hora desta terça-feira. O norte do estado vai ter uma terça-feira de bastante nebulosidade. Em Caxias do Sul, o sol deve aparecer pouco e a temperatura não passa dos 25 graus. No Planalto Médio, céu fechado na maior parte do dia. Faz 26 graus em Passo Fundo. Chuva apenas no noroeste, onde também faz mais calor. Os termômetros chegam aos 29 graus em Ijuí. E ainda nesta edição, você vai conhecer a arte produzida no centro do estado por um escultor autodidata de 78 anos. E logo após o intervalo, 13 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas durante o feriadão de Ano Novo. A gente já volta. Terça-feira de tempo parcialmente nublado no sul do estado. Em Bagé, a temperatura varia pouco e não passa dos 29 graus. Máxima de 29 também em Pelotas, onde o sol aparece entre muitas nuvens. No litoral sul, o dia começa com mínima de 24 graus em Rio Grande. À tarde, os termômetros sobem e a nebulosidade aumenta. 2016 iniciou com fiscalização intensa nas ruas e estradas gaúchas. Em 5 dias de operação Viagem Segura, foram mais de 50 mil veículos fiscalizados e 6.300 infrações registradas. Para evitar a combinação de álcool e direção, foram realizados mais de 1.200 testes do bafômetro, com 123 motoristas multados por embriaguez. No Rio Grande do Sul, 13 pessoas morreram no trânsito durante o feriadão. E neste momento, o trânsito ainda é intenso na Freeway, mas sem lentidão. Nós acompanhamos ao vivo as imagens da chegada à capital, próximo à sede da Concepa, onde passam mais de 70 veículos por minuto. O tráfego é o mesmo no sentido contrário, na saída de Porto Alegre para o litoral. Na Freeway, o número de acidentes neste feriadão caiu 25% na comparação com o ano passado. E como era esperado, o movimento na rodoviária de Porto Alegre foi intenso nesta segunda. Entre ontem e hoje, a expectativa é de que 40 mil pessoas cheguem à cidade de ônibus. Um novo ano que começa cheio de expectativas. Muito estudo, muito trabalho. Que comece bem, né? Para quem desembarcou hoje na rodoviária da capital, o desejo é de começar 2016 com o pé direito. Expectativas que esteja tudo bem, tudo com saúde, com... Para começar com o pé direito. Com o pé direito. Das 60 mil pessoas que viajaram pelo terminal antes do fim do ano, 20 mil devem retornar a Porto Alegre ao longo desta segunda-feira. Desde as primeiras horas, já teve um movimento bastante forte e durante o dia nós teremos um movimento também em determinados horários de grande pico. O calor continua na região metropolitana nesta terça-feira. Em Porto Alegre, as nuvens não impedem a aparição do sol, o que faz os termômetros chegarem à marca dos 30 graus. Temperaturas altas também em Novo Hamburgo, onde a nebulosidade deve ser maior. Para os veranistas do litoral norte, o tempo segue parcialmente nublado e as temperaturas amenas. A máxima não passa dos 26 graus em Tramandaí. Uma das principais vias de acesso à Serra Gaúcha pode ficar bloqueada por até 4 meses.
Começou hoje a interrupção da ERS 115. Entre Gramado e a Praça de Pedágio de Três Coroas, um trecho de 2 quilômetros vai passar por obras de reparo para corrigir os estragos deixados pelas chuvas de outubro, que provocaram rachaduras no asfalto. Durante os trabalhos da Empresa Gaúcha de Rodovias, a alternativa para os motoristas é desviar pela BR-116 ou pela RS 020. E nessa época do ano são comuns as viagens de férias. Mas o que fazer com o bichinho de estimação? Na reportagem da TV Caxias, você vai ver que levar o animal junto não é problema. É só cuidar a forma correta de transporte. Com quase 3 anos de idade, Mel é acostumada a viajar com os donos, Alessandra e Guilherme. A primeira viagem foi aos 6 meses e, na mais longa, percorreu 1.200 quilômetros de carro, sempre em segurança. E a gente usou primeiramente a caixa, porque é o que a gente conhece até então, o que a mídia mais demonstra para nós. Aí no que a gente usou a caixa, a gente viu que podia ocasionar um certo estresse para ela, devido ao tamanho dela e ela não conseguia se mover direito. Então a gente procurou nas pets e a gente encontrou o cinto. O que muita gente não sabe é que, por lei, os pets não precisam estar obrigatoriamente presos a algum ponto do carro. Eles podem, inclusive, andar soltos. No entanto, para garantir a segurança de todos que estão no veículo, um cinto ou até mesmo uma guia tradicional podem ser melhores amigos para os nossos bichinhos. Então as infrações que mais comumente ocorrem é esse animal está sendo transportado nas partes externas do veículo, é a história do cachorrinho que está pela janela, olhando mais para o trânsito do que o próprio motorista, ou então está sendo transportado no colo do motorista ou aos pés do motorista. Isso sim é uma infração de trânsito. Se esse cãozinho, se esse animalzinho, se esse pet estiver sendo transportado por um passageiro do veículo e o condutor estiver atento ao trânsito, não existe infração de trânsito cometida. A infração por transportar animais com o corpo para fora do veículo é considerada grave e resulta em 5 pontos na carteira de habilitação do motorista, além de uma multa de R$ 127. Já o condutor que levar o bichinho entre ele e a direção, entre ele e a janela ou nos seus pés, perde 4 pontos e é multado em R$ 85. Para evitar qualquer transtorno, Alessandra sempre prende a Mel pelo cinto próprio para cães. A gente prepara tudo, coloca ela dentro do carro, ela senta normal, assim, super tranquila, engata o cinto e pronto, ela vai sem maiores problemas. Dessa forma, os donos garantem que pelo menos a parte deles é feita e assim voltam todos em segurança para casa. Depois das cheias, o lixo. Essa é a situação em Alegrete, na fronteira oeste. O rio Ibirapuitã baixou e deu lugar à sujeira. O nível do rio Uruguai continua mais de 5 metros acima do normal, mas também está baixando. Com isso, o número de famílias fora de casa em todo o estado caiu para 1.411, segundo dados divulgados hoje pela Defesa Civil. 31 municípios gaúchos decretaram situação de emergência devido ao mau tempo. Terça-feira chuvosa na fronteira oeste. Em Uruguaiana, a instabilidade aumenta durante a tarde, máxima de 28 graus. Mesma condição de tempo em São Borja, onde faz calor de 30 graus. Em Alegrete, tempo fechado e com chance de chuva a qualquer hora. A temperatura pode chegar aos 29 graus. E depois do intervalo, conheça o trabalho de um escultor autodidata de 78 anos. Ele transforma em arte as lembranças de infância. Nós voltamos em instantes. Céu bastante nublado no centro do estado nesta terça-feira. No Vale do Rio Pardo, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 29 graus. Em Santa Maria, tem previsão de pancadas de chuva no fim da tarde, o que alivia o calor de 28 graus. Já em Cachoeira do Sul, tempo firme e sem chuva. Os termômetros atingem os 29 graus. Morreu no primeiro dia do ano o ator gaúcho João Dimer.
Nascido em Montenegro, ele tinha 56 anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Dimer participou de filmes, telenovelas e também dirigiu peças de teatro. Na quinta-feira, a Catedral de Montenegro realiza a missa de 7º dia do falecimento do ator. Cássio Trogildo, do PTB, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas ele é réu na Justiça Eleitoral e está sendo processado por suspeita de compra de votos no período em que foi secretário municipal de Obras e Viação na capital. Denunciado pelo Ministério Público por supostamente negociar obras públicas em troca de votos durante a campanha para vereador em 2012, Cássio Trogildo foi inocentado pela Justiça de Primeiro Grau. Mas o caso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral, que pediu a cassação. A Câmara Municipal chegou a ser notificada da decisão. No ano passado, a Câmara de Vereadores chegou a cassar o mandato de Cássio Trogildo, mas uma liminar garantiu a permanência do vereador no cargo. Agora, o caso está novamente nas mãos do TSE. Se a Justiça Eleitoral tivesse uma única instância, eu não estaria mais respondendo esse processo. Então, como ela tem mais de uma instância e houve uma reversão no segundo grau, eu tenho a convicção que no Tribunal Superior Eleitoral nós teremos o bom entendimento do que ainda restou não entendido. Trogildo foi eleito presidente da Câmara da capital por 23 votos favoráveis e 3 contrários. E moradores de Cachoeira do Sul continuam a luta para diminuir o salário dos vereadores. Só que a medida popular, que gerou polêmica na cidade, não foi adiante porque a coleta de assinaturas foi considerada irregular pela Comissão de Justiça do Legislativo. E mesmo a Câmara arquivando o projeto, os líderes do movimento prometem se reorganizar. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Diferentemente de Mauá da Serra, no Paraná, em que o salário dos vereadores foi reduzido de R$ 3.000 para 820, em Cachoeira do Sul, o projeto da Iniciativa Popular foi arquivado. A Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores afirmou que a maior parte das assinaturas são ilegais. O organizador do movimento, que pedia a redução salarial de cerca de R$ 4.000 para R$ 788, disse que essa foi uma forma de enrolação para não levar o projeto para votação. E eles não querem assumir essa postura do não. Então, estão criando situações as mais diversas possíveis, inclusive tentando achar coisas de forma ilegal dentro do projeto, que não tem, na realidade. Na quarta-feira, em entrevista, o novo presidente afirmou que a coleta de assinaturas foi feita de forma irregular, ou por desconhecimento ou por má-fé do organizador. Eu tive analisando boa parte das assinaturas, tem gente ali que eu conheço e eu... são do meu círculo de amizade, o que houve? Não, me pediram que era melhoria, não tinha nem cabeçalho, muitas páginas não tinham cabeçalho, então as pessoas na boa fé, às vezes até por conhecendo aquele que está tomando a assinatura, vai lá e dá assinatura. Muitas dessas assinaturas, o nome não é legível, não tem o título de eleitor e é fundamental. Segundo o organizador, a atitude dos vereadores deu ainda mais força ao movimento. Plano B é esse o objetivo principal agora, ver o que o Ministério Público tem para nos dizer e o que ele pode nos ajudar. Não tendo solução para isso no plano B, a gente vai para o plano C e o plano D, que o plano C, na realidade, é retomar as assinaturas, porque ainda até hoje nos procuram para assinar, de uma forma diferente, organizada e até dentro dos parâmetros e os preceitos que eles querem, nós vamos fazer, e essa vez a gente pretende buscar muito mais. Começa a venda de ingressos para o Porto Verão Alegre. A 17ª edição do Festival Cultural reúne 58 espetáculos de teatro, dança e música. Ingressos antecipados custam R$ 25 e podem ser comprados no DC Shopping, Teatro Bourbon Country, Praia de Belas Shopping ou pela internet. A programação completa está no site www.portoverãoalegre.com.br. A arte que vem da alma.
Um morador de Cachoeira do Sul, no centro do estado, transforma as lembranças da infância e rotinas do campo, do homem do campo, em esculturas. Vamos conhecer a história de João Inácio, artista que desenvolveu sozinho suas habilidades. Aos 78 anos, ele nos dá um exemplo de vida e vocação para emocionar. A reportagem é da TV Cachoeira. As fotos registram cenários e momentos de lazer e trabalho no campo. Local onde o seu João nasceu e cresceu, assistindo e vivenciando as lidas do campo. Momentos acumulados em 78 anos de vida que ele guarda na memória e externa em forma de esculturas de cerâmica. Tenho muito prazer de fazer os trabalhos. E é uma terapia. É uma terapia. E ele se inclui nessas lembranças, quando retrata em uma escultura o jovem João Inácio usando o bigode, então, tocando uma gaita de 8 baixos. Seu João conta que foi criado na fazenda dos avós, no interior de Cachoeira do Sul, e que aos 12 anos de idade começou a esculpir em cera de abelha. Com o passar do tempo, descobriu argila e não parou mais. Desenvolveu sua própria técnica de trabalho. Nunca fez curso. As situações que ele retrata eram rotinas da fazenda e também lendas ou personagens relacionados com a cultura gaúcha, como a lenda do Boitatá e o índio Cepete Araju. Mas de todos os trabalhos, ele tem sentimento especial por uma coruja. Aquilo é uma relíquia. Aquilo, como eu te falei, né? Eu presenteei para minha mãe e continuo conservando ela. Ele nunca vendeu seus trabalhos e mesmo trabalhando com argila há tanto tempo, não possui um forno para a secagem das peças. E por isso já perdeu muitas peças e seguidamente precisa restaurar outras. Ele não se importa, é uma opção. Garante que tudo o que produz é só para consumo próprio e pelo puro prazer de pensar, produzir a peça e poder voltar no tempo admirando-a quantas vezes tiver vontade. Fico meio apaixonado por meus trabalhos e não gosto de me desfazer. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!